Deus seja louvado para sempre e eternamente. É um prazer muito grande para mim poder estar voltando a prestar este vídeo e agora com assuntos realmente eletrizantes, de alto interesse para todos. O vídeo de hoje tem por tema geral: por que Israel atacou o Irã? E eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeira, um breve resumo dos conflitos nos quais Israel esteve envolvido desde a sua independência em 1948. A segunda parte, por que Israel atacou o Irã no dia 13 de junho de 2025? Número 3, um resumo dos acontecimentos havidos nos primeiros 5 dias do conflito. Vamos então à parte primeira, um breve resumo dos conflitos nos quais Israel tem estado envolvido. Todos nós sabemos que a história de Israel pode ser dividida de várias maneiras. Os historiadores têm diferentes parâmetros para fazê-lo. Eu quero reduzir a uma situação bastante simples. Vamos dividir a história de Israel em três partes. Número 1, o período bíblico, correspondendo muito especialmente ao Antigo Testamento. Número 2, a diáspora, que significa a ocasião em que Israel se espalhou pelo mundo. Isto aconteceu até o século passado. Número 3, o renascimento de Israel, oficialmente em 1948, por uma decisão da ONU, sob a presença do brasileiro Oswaldo Aranha. Isso é muito conhecido de todos. Desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, o país foi atacado ou então entrou em conflito direto com nações árabes diversas vezes. Vou mencionar os principais conflitos armados com envolvimento direto de países árabes. Vamos lá. Número 1, a Guerra da Independência, que aconteceu de 1948 a 1949. Ela foi iniciada imediatamente após a declaração de independência de Israel, que foi no dia 14 de maio de 1948. Participaram daquele conflito o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e Iraque, os quais atacaram simultaneamente a recém-formada nação de Israel. Resultado? Israel resistiu e até expandiu seu território além do que havia sido proposto pela ONU. Número 2, a crise de Suez, ou seja, a Segunda Guerra Árabe-Israelense, que foi em 1956. O Egito nacionalizou o Canal de Suez, Israel, França e Reino Unido atacaram como resultado dessa terrível, para eles, essa terrível decisão. Embora não tenha havido uma invasão conjunta dos países árabes, o Egito esteve diretamente em guerra com Israel. Número 3, a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu no ano de 1967. Israel lançou ataques preventivos contra Egito, Síria e Jordânia. Em 6 dias, Israel captura Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Gaza, Sinai e as colinas de Golã. Número 4, a Guerra do Yom Kippur, isto foi em 1973. Egito e Síria atacaram Israel de surpresa durante o feriado judaico. Houve grande mobilização militar e pesadas perdas de ambos os lados. Número 5, a invasão do Líbano. Em 1982, Israel atacou o sul do Líbano para combater a Organização de Libertação da Palestina, OLP, e então houve um conflito indireto também com forças sírias no Líbano. Número 6, conflitos menores e intifadas. Lembra-se desse nome? Além dessas guerras principais, houve dezenas de confrontos com grupos apoiados por países árabes, principalmente o Hezbollah, do Líbano, e o Hamas, de Gaza, com apoio indireto de nações, principalmente Irã e Síria. Então agora vamos à parte número 2 deste vídeo. Por que Israel atacou o Irã a semana passada, no dia 13 de junho de 2025? Na semana passada, Israel lançou uma ofensiva militar contra o Irã. Todos estão cientes disso. Por que aconteceu? Os motivos de Israel são os seguintes. Número 1, foi uma medida preventiva contra as armas nucleares que estão sendo desenvolvidas
com muita rapidez pelos iranianos. O governo israelense obteve informações através de sua inteligência, indicando que o Irã estava às portas de desenvolver em caráter definitivo armas nucleares. O primeiro-ministro Netanyahu comparou essa ameaça à ascensão nazista, afirmando que Israel não será vítima passiva. Daí, então, Israel organizou, desenvolveu e aplicou a Operação Leão Crescente. Então, no dia 13 de junho, repetido, a operação combinou ataques aéreos do Serviço de Defesa de Israel e ações secretas do Mossad. Todos sabem, o Mossad é o serviço secreto, o serviço de inteligência de Israel, usando drones para atingir fábricas de mísseis, instalações nucleares, como as de Natanz, a de Isfahan, e matar generais iranianos e cientistas nucleares, ou seja, a cabeça, o cérebro do programa nuclear iraniano. Número 3, retaliação a ataques anteriores. Israel argumenta que o Irã vinha atacando seu território e seus aliados via milícias, incluindo um grande ataque com mísseis em outubro passado, todos se lembram, e disparo de drones em abril. A operação visava retaliar contra essa escalada. Número 4, pressão política interna para Netanyahu. Após severas críticas ao tratamento da crise de 7 de outubro, o ataque do Hamas, também lembrado por todos, Netanyahu buscou reconquistar apoio e se aprestar como defensor firme de Israel. Um ataque contra o Irã também serviria a esse propósito. Número 5, principal, desestabilização do programa nuclear iraniano. Os líderes israelenses declararam que a ofensiva tinha como meta desmontar o programa nuclear iraniano, alcançar instalações críticas e criar danos capazes de retardar esse avanço por um longo período. Em resumo, o ataque de Israel ao Irã foi uma ação preventiva e estratégica voltada a impedir o avanço nuclear iraniano, responder a agressões anteriores e reforçar a posição de Netanyahu com o apoio político interno para uma demonstração de força. Agora vamos à parte número 3. Um resumo dos acontecimentos havidos nos primeiros 5 dias do conflito. A Operação Leão Crescente, ela constou inicialmente de uma ampla ofensiva com 5 ondas de ataques aéreos contra mais de 100 alvos no Irã, incluindo instalações nucleares em Natanz, em Isfahan, em Fordow, bases de mísseis e quartéis dos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, como Salami e Bagher. Ao mesmo tempo, a Mossad operou clandestinamente dentro do Irã, inserindo drones explosivos que neutralizaram sistemas de defesa aérea e lançadores de mísseis, criando superioridade aérea. Daí nós passamos aos alvos e objetivos estratégicos. O objetivo declarado por Israel foi atrasar ou desativar o programa nuclear iraniano e eliminar lideranças militares. Satélites confirmaram grandes danos às instalações navais e também nucleares, bem como a destruição de lançadores e radares. E a retaliação iraniana? Ela veio. Na noite de 13 de junho, o Irã respondeu com o disparo de cerca de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones contra centros urbanos israelenses, provocando vítimas civis, danos e disparo de sirenes em Tel Aviv e Jerusalém. Israel alegou interceptar a maioria com o famoso Dom de Ferro. Muito bem. E o envolvimento dos Estados Unidos? O governo dos Estados Unidos mobilizou recursos de defesa, incluindo destroyers, sistemas Patriot e Tahad, para apoiar Israel na interceptação dos mísseis iranianos.
embora o país inicialmente tenha evitado envolvimento direto, confesso, nos ataques. Reações globais e diplomáticas. Cresceram muitos temores com a hipótese de uma escalada maior que pudesse gerar um conflito regional. Países europeus, como Reino Unido, Alemanha, França, passaram a promover negociações nucleares emergenciais entre Estados Unidos e Irã, enquanto líderes como Macron, Putin e Stammer conclamaram uma moderação. Vários países suspenderam voos e emitiram alertas de evacuação para civis. Número 6, discurso de Netanyahu e as suas consequências domésticas. Netanyahu justificou a operação como essencial para impedir uma ameaça nuclear existencial e buscou mobilizar apoio nacional em todo Israel, evocando uma simbologia bíblica, leão crescente, e fazendo um paralelo com a resistência contra o nazismo. Para as pessoas interessadas em acompanhar o conflito de uma maneira assim lógica e também resumida, está aí o que nós apresentamos. Agora eu gostaria de ouvir, de tomar conhecimento, de receber uma reação dos meus amados irmãos visualizadores deste vídeo. Vocês gostariam que eu continuasse com mais 1 ou 2 ou 3 vídeos sobre essa temática do conflito iraniano-israelense, o conflito Israel-Irã? Por exemplo, vocês gostariam que eu apresentasse um vídeo especialmente sobre o serviço secreto Israel, o Mossad? Se há algum desejo, se há algum interesse, se há alguma curiosidade com respeito a isto, por especial gentileza, mencione isto nos comentários e vamos em frente. Deus a todos abençoe e nos guarde. E como sempre, nós vamos fazer o que a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. A bênção de Deus permaneça com todos, a graça do Senhor seja abundante em cada vida e que nos preparemos para a vinda do Senhor, porque simplesmente está próxima. Amém. E para recordar, neste finalzinho de apresentação, quero lembrar que daqui a 11 dias estaremos realizando o Senapev. Vamos ter pastores do Brasil e, claro, dos Estados Unidos para aquela reunião que será no Hotel Ramada Inn, aqui na cidade de Orlando. Bênçãos de Deus para todos, em nome de Jesus.